Olá, pessoal. A gente está dando continuidade aqui ao comentário da prova do Enem de 2023, caderno 1 azul. E na primeira questão, a questão de número 62, ela tem um texto que ela fala dessa tensão política até hoje da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, tá? E aqui está falando o seguinte, entre a fronteira dessas duas Coreias, a gente tem enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte, que costumam passar músicas, estilo K-pop, acho que é assim que se fala, boletins climáticos, noticiário crítico ao vizinho comunista. E o norte, ele costuma fazer a mesma coisa, só que ele coloca discursos críticos a Seul, discurso de aliados que defendem o comunismo, e aqui está falando o seguinte, né? Só resumindo para vocês esse texto, que aqui está falando de um mundo dividido em capitalista e comunista. Aí isso lembra a gente aquele contexto da Guerra Fria. E no caso aqui são as duas Coreias, né? A Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Aí o que a questão está pedindo? Eu resumi para vocês, mas o texto não é nada complexo, tá? Só está descrevendo assim. Durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de tantos metros de altura para hastear sua bandeira no tal povoado. Ou seja, cada lado está demarcando bem ali a sua fronteira, o seu território, tá? Aí vamos lá. Os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de. Vamos ver que contexto é esse. Letra A. Domínio cultural identitário de atores sociais? Gente, nada a ver, tá? Se eu tô falando aqui, não é por quando o texto fala assim, eu tô falando da cultura pop, da música pop, o outro fala dos seus discursos. Cultural e identitária, é um domínio cultural e identitário de cada um que são diferentes. Não, não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver. Eu não estou falando aqui de culturas distintas, eu estou falando aqui de ideologia, estou falando aqui de política, de economia, tá? Então, não vem o caso. B. Disputas étnico-raciais de povos tradicionais. Não tem nada a ver aqui, tá? Aqui não, o texto em nenhum momento ele vai falar sobre qual é o que predomina, que tribo, de onde vêm os coreanos, a cultura, os povos tradicionais. Esse povoado, não, gente, aqui está falando de demarcação de fronteira. Gente, não repare que o homem do peixe está passando aqui na minha rua, ele precisa trabalhar e eu também, então vou continuar seguindo aqui com a explicação desse vídeo. Bom, C. Divergências político-ideológicas de agentes estatais? Essa é a resposta correta, porque aqui está falando de uma disputa entre o mundo comunista e o mundo capitalista, tá? Divergências político-ideológicas de agentes estatais. Então, essa é a resposta correta. Não poderia ser a D, porque a imposição econômico-financeira de empresas privadas. Nada a ver, que não está falando de empresa, tá? Protestos ecológicos sustentáveis de entidades ambientais. Pelo amor de Deus, vocês viram por acaso falando aqui de preservação do meio ambiente? Completamente fora de contexto. Então, a resposta correta é a letra C, enquanto o homem do peixe não se aproxima muito. Essa questão de número 64 é uma questão bem fácil por interpretação de texto. E o tema é preservação do meio ambiente, questões ambientais, tá? Nós pulamos as questões porque eu selecionei as questões assim, mais importantes de história e geografia. Tem muita questão de só interpretação de texto que eu acho que fugiria aqui do objetivo do meu canal, que é trabalhar questões voltadas à história, à geografia, mais até à geografia. Então, vamos seguindo. Esse texto ele diz que uma liderança, né, uma líder da juventude indígena, acho que é Suruí, né, Tikshay Suruí, ela profere um discurso na abertura da COP26, o recente encontro ligado à preservação do meio ambiente, que reuniu diversos países. E aí ela fala o seguinte:
O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. O que dá para entender desse texto é todo o impacto que a Terra está sofrendo, impacto ambiental negativo, em decorrência da exploração do homem, né? De nossas próprias ações. Os animais estão desaparecendo pelas queimadas, pelo derretimento das geleiras também, pelo desmatamento, extinção, vamos botar aí a poluição dos rios, a poluição hídrica, a extinção de espécies animais e vegetais. E aí ela chama atenção, nossas plantações não florescem como no passado. Gente, a gente não está, esse limite aí de resiliência aí, de equilíbrio ecológico, a gente não está tendo mais como era no passado. Porque a poluição, são anos que a gente está poluindo o nosso planeta e a Terra não está com essa resiliência suficiente para conseguir se reerguer. A gente precisa dar um freio, tomar medidas drásticas para cada um fazer a sua parte na preservação do meio ambiente, tá? Então, essa é a mensagem principal. E ela coloca: a Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo, porque a gente já estamos sofrendo com o clima extremo, com os desastres ambientais de uma forma muito mais intensa do que antes. Então, todos esses recursos eles vão se esgotar. Mensagem clara desse texto dessa líder. E aí, o que que a questão está pedindo? O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado ao, bom, temos um problema global ligado ao meio ambiente. Mas por que que acontece? Letra A, manejo tradicional? Não, de forma alguma. Até o próprio manejo tradicional consegue preservar, dependendo, muito melhor ao meio ambiente do que a gente usando com tecnologia, poluindo com agrotóxico. E outra coisa, esse manejo tradicional está muito jogado, muito superficial, tá? Muito descolado. Então não poderia ser. B, reciclagem residual. Se eu estou falando de reciclagem, então eu estou preservando o meio ambiente, então não poderia ser. C, consumo consciente, exatamente o contrário, né? O consumo irresponsável. Então não pode ser. D, exploração predatória. Essa é a resposta correta, tá na cara, né? A exploração predatória do meio ambiente, sem você preservá-lo, sem você respeitar ali uma política ambiental de um dado local, causar impacto, não integrar a comunidade tradicional com os seus conhecimentos de preservação, de utilização das florestas, enfim, você vai estar poluindo, você vai estar causando impacto ambiental negativo. Então, resposta correta, D. Letra E, reaproveitamento energético? Não, completamente errado. Lembra uma coisa, que todas essas alternativas, eu vou chamar a atenção para vocês, eles colocaram como alternativas de medidas positivas para confundir você. Ah, mas olha só, esse problema global está relacionado a quê? A reciclagem residual? Não, é uma medida positiva à preservação do meio ambiente. Ele só colocou uma negativa, que é a exploração predatória. Muito fácil essa questão, muito fácil mesmo, tá? Então vamos para a próxima. Pulando aqui para a questão de número 66, nós temos dois textos, tá? Um deles é um trecho do livro de Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Leiam esse livro, porque esse livro vai estar sempre caindo em vestibular, tá bom? Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Texto 2. A experiência de ver os filhos com fome na década de 1950, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021. Então, de 1950 a 21, nada mudou. Por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Aí olha o que ela fala. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha um salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Olha que situação triste e infelizmente ainda atual. O que a questão está pedindo?
Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentar uma reflexão sobre o que esses dois textos que falam sobre a fome, sobre a pobreza, têm em comum. Letra A, recorrência da miséria. Essa é a resposta, tá? Por quê? Porque vai tratar a miséria, a fome, a falta de cidadania, no caso eles estão chamando aqui de miséria, como algo recorrente. De 1950 para 2021, o próprio texto já disse, nada mudou, tá? Poderia ser a B, planejamento da saúde? Completamente fora de contexto. Superação da escassez? Nossa, então de 1950 a 2021 realmente foi superada a escassez? Exatamente o contrário, não pode. Constância da economia? Muito solta. Constância da economia? Que economia? Que está falando de economia, que está falando de um problema ligado à economia, mas é do problema que está se falando, da fome, da miséria. E romantização da carência? Nada a ver. Aqui não tá falando, que bonitinho, estamos com fome, olha a panela vazia. Não, gente, aqui não tá falando nada disso, tá? Aqui tá retratando o sofrimento de duas pessoas que não podem sustentar as suas famílias. Então, e isso não mudou. Então, letra A, recorrência da miséria. Vamos para a próxima. A questão de número 67, ela tem um texto também muito interessante. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo do cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Você vai explorar o cacau integrado à floresta. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com outras plantações tropicais, monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagens. Bom, vamos lá. O que a questão está pedindo? A prática produtiva apresentada é um exemplo de. Aqui está falando o seguinte: da produção, da exploração do cacau, preservando, respeitando a floresta, não devastando, né, o sistema agroflorestal, mas explorando o cacau, plantando e preservando ali o meio ambiente, tá? Aí ele faz esse sistema de cultivo do cacau é uma espécie boa para a sombra, né, resistente, é considerado amigável para a vida silvestre. Aí ele vai descrevendo ali, mas é interessante, mas é só para enrolar. Como é que a gente pode caracterizar essa prática produtiva, que é o que a questão está pedindo? Letra A, difusão comercial de lavouras temporárias. Por acaso, em algum momento estou falando aqui que esse sistema aí de produção do cacau é temporário? Não. Então, corta. B, utilização sustentável dos recursos naturais. Essa é a resposta correta. Eu estou respeitando o equilíbrio ecológico, exatamente aquele conceito de desenvolvimento sustentável. Eu vou retirar para suprir as necessidades da geração presente e preservando para as necessidades da geração futura, respeitando, equilibrando, sintonizando o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, respeitando o equilíbrio ecológico, etc, etc, etc. Então, essa é a resposta correta, tá? Utilização sustentável dos recursos naturais. Poderia ser a C, ampliação tecnológica da pecuária intensiva? Cara, eu estou falando de pecuária? Não estou falando, então corta. Padronização alimentar dos povos tradicionais? Não, exatamente o contrário, tá? E modernização logística de plantios convencionais. Eu estou falando aqui de modernização, estou falando nesse aspecto aí da tecnologia. Não estou falando disso não, completamente fora de contexto também, tá? Então a resposta correta é a B. Vamos seguindo. Essa questão, a questão de número 68, ela pega uma obra, um trecho de uma obra do escritor José Lins do Rego, e ela tenta, assim, aproximar a um aspecto da geografia. Também é uma questão puramente de interpretação de texto, tá? Não exige, assim, que você conheça a obra do José Lins do Rego, mas, por favor, leia José Lins do Rego e também estude o conteúdo programático da geografia.
Então, o que que o texto está dizendo? O maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapeira de 4 paredes de caixão coberta de zinco. A água do mangue na maré cheia ia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mucambos no Recife. Então, aqui está falando de péssimas condições de moradia em pleno Recife, etc, etc. O que a questão está pedindo? A aglomeração urbana representada no texto resulta em letra A. Conservação do meio rural, nada a ver, tá? Não é conservação do meio rural. B. Crescimento da vegetação ciliar, que não está falando do meio ambiente, aqui está tendo uma descrição dessa aglomeração urbana, das péssimas condições de moradia, enfim, da vida. Então, não está dizendo aqui da geografia física, digamos assim. C. Interferência do espaço geográfico, essa é a resposta correta, porque aqui está falando dessa moradia, mas como as pessoas viviam, como, como era essa interferência, esse impacto dessa aglomeração urbana nesse meio. Então, a resposta correta é a letra C. D. Equilíbrio do ambiente das cidades, completamente fora de prumo, né? E. Controle da proliferação dos animais. Isso poderia até confundir um pouco se você fizesse uma leitura muito rápida, mas ainda assim não justificaria você colocar essa alternativa como resposta, tá? Eu não achei essa questão muito bem construída. Eu não achei. Eu acho que eles poderiam ter colocado outras alternativas. Até uma outra alternativa como resposta correta, como eu estou querendo dizer. Até ligar a questão da moradia e etc., uma questão de política habitacional, explorar um pouco isso, um pouco mais. Não para tornar fácil para vocês acertarem, não é isso, mas eu também achei interferência do espaço geográfico um pouquinho superficial, poderiam ter desenvolvido um pouco mais. Mas quem sou eu na fila do pão? Então vamos seguindo aí para a questão de número 69. Questão de número 69. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão, defensoras ferrenhas da lei, buscaram justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação sob o regime do Talibã. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão, as ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres. De acordo com estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Muito triste, serão vítimas, tá? Aqui esse texto está falando do ativismo das juízas afegãs para proteger as mulheres contra o regime do Talibã, lembrando da retomada do regime do Talibã no Afeganistão, tá? Então, o que a questão está pedindo? O texto evidencia a situação representativa de. O que o texto está falando? Letra A. Afronta as estruturas sociais? Poderia te confundir? Poderia, mas que estruturas sociais são essas? Será que as estruturas sociais do Talibã? Não, então não pode ser, tá? B. Desprezo aos valores religiosos. Aqui não está falando da religião, aqui está falando do regime político. Então não pode ser. Transgressão às normas morais. Essa te confundiria com certeza. Só que o que está sendo chamado aqui de normas morais? O que está entendendo aqui como moral? Será que é mais ligado à justiça social,
a vida humana. Então, esse moralismo aí não convém muito, tá? D. Desrespeito à dignidade humana. Isso aí é básico. O que que essa alternativa está dizendo? Dignidade humana, em qualquer cultura, tem que ter o respeito à dignidade humana. E é exatamente o que não está acontecendo. O desrespeito à dignidade humana. Todo mundo tem direito, tá? É um direito universal. Então, D é a alternativa correta. E. Oposição aos princípios hierárquicos. Essa daí, tanto a E como a C e a A, elas poderiam muito confundir. Talvez elas confundiram muitos candidatos, mas vejam bem, a gente sempre tem que ver as entrelinhas. Oposição aos princípios hierárquicos. Existe uma oposição? Existe uma oposição. Só que eu não estou falando só da do autoritarismo, da violência do Talibã. Eu estou falando do papel que essas juízas tiveram que ter porque muitas vidas estavam sendo violadas, mortes, estupros, uma onda de violência ligada à instauração de um regime, à retomada do poder de um regime político, do Talibã, tá? Então, oposição aos princípios hierárquicos? Sim, representa, mas a morte, o estupro de mulheres em qualquer cultura é um desrespeito, tá? À vida. Então, dê desrespeito à dignidade humana. Essa é a resposta correta. Vamos seguindo.